do Senhor. Gênesis 2, versos de número 7, depois o 18 até o 24, que nos diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus formou o homem do quê? Do pó da terra. Nós somos o quê? Pó. Pó. Nada mais do que isso. Sem orgulho, tá? Pó. Somos pó da terra ainda. Esse que nós pisamos com o pé, né? Pó da terra. Aí sim. E soprou em seus narizes ou em sua narina o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aí sim, a nossa vida está em Deus. Versos 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora ou uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Quem colocou o nome nas aves, nos animais? Adão. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava uma companheira ou uma adjutora que estivesse como diante dele. Aí entra mais uma vez a ação de Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, fechou, depois de tirar a costela, cerrou, fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou o quê? Uma mulher. E trouxe para quem? Adão. Para Adão. E o que ele disse? Ele disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Podeis sentar. Amém? Você está preparado para ouvir? Amém. Conosco. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é e sempre será a bússola e a carta magna do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, que quer pegar um rumo até chegar na eternidade. O que é a nossa bússola? A palavra De Deus. de Deus. Quem segue por ela, com certeza chegará no destino certo. Fora dela, nós vamos errar o caminho, com certeza. Até porque para o céu não existe atalhos. Não existe atalhos. Jesus foi bem claro, taxativo, quando diz: eu sou o Caminho. Ele usou o artigo, Aleluia. artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a Verdade. Eu sou a Vida. Então, não tem como errar, tem? Eu sou o Caminho. Eu sou a Verdade. e a vida. Tem como errar o caminho para o céu? Não tem. Amém? E acima de tudo, nós ainda temos o Espírito de Deus para nos iluminar, para nos direcionar, para dizer: meu filho, não é por aqui, é por ali. Segue em frente, não volte atrás, não desanime. É por aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Então a Bíblia, ela foi, ela é e sempre será a nossa bússola e a nossa carta magna, ou seja, do verdadeiro cristão, aleluia, que os guiará ao caminho do sucesso em toda a sua trajetória da vida. Você quer ter sucesso na trajetória da sua vida? Siga a palavra. Siga a palavra. Você vai vencer em todas as áreas. Na área familiar, na área conjugal, na área financeira, na área espiritual. Você vai ser bem sucedido, porque você está buscando na palavra de Deus, que tem a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas necessidades e para todas as nossas ansiedades. Irmãos, não tem como errar. Aleluia. O crente que quer ser bem sucedido, então busque na palavra de Deus, que ela tenha orientação para toda a trajetória da nossa vida. Glórias a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem a direção para a nossa vida material, para a nossa vida física, para a nossa vida familiar, para a vida conjugal. Aleluia. Toda honra, meus irmãos, toda glória seja dado ao nome do Senhor. O que você pretende dizer com isso, pregador? O que eu quero dizer é que quando os problemas chegar na nossa vida, devemos recorrer à palavra de Deus, porque Ele tem os melhores conselhos para nós. Ele tem a melhor direção para nós. Nós vivemos numa sociedade em que a maioria dos matrimônios estão sendo dissolvidos. Estão sendo dissolvidos por falta de uma estrutura, por falta de uma estrutura bíblica, porque ela é o fundamento. Ela é o fundamento da nossa fé. Ela é o fundamento do nosso edifício. Não podemos construir um edifício sem fundamento, senão ele vai ruir e futuramente ele vai cair. Então temos que fundamentar a nossa fé, o nosso matrimônio, a nossa vida na palavra de Deus. Irmãos, igreja não é para o oba-oba. Igreja é para conhecer as verdades bíblicas, se aprofundar nela, enraizar a sua fé e prosseguir em direção ao alvo que nos está proposto, olhando para o pastor Lídio, não, olhando para o irmão Jamazi, não, olhando para o irmão Valdenir, não, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz: olhai para mim. Aleluia. Não é para o pastor Edson. Olhai para mim, o Senhor está dizendo, e sereis salvos todos os termos da terra, e que bem-aventurado é o homem que deposita no Senhor a confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Ai de mim se não fosse Deus, ai da minha família, ai do meu ministério. Se não fosse Deus, se eu não estivesse estruturado nele há muito tempo, o inimigo já teria nos tragado. Há muito tempo já teria desmoronado a nossa casa, a nossa família. Mas maior é o que está conosco. Aleluia! E a nossa estrutura está fundamentada nele. E nele eu serei mais do que vencedor. Nele você será mais do que vencedor. Nele a sua família será mais do que vencedora. Confia nele, entrega o teu caminho a ele. Glória a Deus. Nele, e tudo ele fará. É por isso, meus amados, que hoje muitas pessoas estão sendo iludidas. Alguém está usando meios ilícitos da palavra de Deus para enganar o povo. Enganar o povo. Por isso que nós precisamos estar estruturados na palavra do Senhor, porque nós temos um alvo a alcançar, e o nosso alvo é o céu.
o céu. Aleluia! O nosso alvo é o céu. Eu louvo a Deus porque onde eu estou pensando no céu. Onde eu estou indo, eu estou pensando no céu. Quando estava no quartel, pensava no céu. Quando ia para o meu trabalho, pensava no céu. Quando vou pregar a palavra de Deus, eu penso no céu. E quando eu estou pensando assim, a glória de Deus se manifesta. Aleluia! Uma vez eu vim pregar aqui na Armação. 4 dias, lá na igreja que o Evanildo era dirigente. Irmãos, eu consagrei a minha vida. E vim pregar 4 dias. A Nadir naquela quinta-feira não pôde vir comigo. Ela não pôde vir. E eu saí de Camboriú, peguei a marginal da BR. Quando entro na BR, eu disse: Senhor, senta no meu lado. No lado da minha esposa, porque ela não pôde vir hoje. Vai vir sexta-feira, mas hoje ela não pôde vir. Senhor, senta no meu lado. Irmãos amados, para que eu fui falar essa frase? Para que eu fui falar essa frase? Mas foi tanta glória, pastor Lídio. Tanta glória que eu senti a presença de Deus muito perto, que se eu estendesse a minha mão no banco do caroneiro, eu ia tocar nele. Aí as lágrimas começaram a descer. E eu comecei a falar língua estranha. E vim falando língua estranha lá da saída do Balneário Camboriú até aqui na Armação da Piedade. Outro dia eu estava indo pregar em Maruí. E quando eu entrei no portal, que avistei o portal, estava eu, a minha família, a Nadia testemunha disso, estava a minha família. E quando eu avistei o portal, a glória de Deus baixou naquele carro. Eu não senti meu pé tocar no acelerador, no freio, na embreagem. Eu só queria glorificar a Deus, e a glória de Deus encheu aquele carro. E eu queria dirigir, não dava. E eu pensei: vou voltar para o acostamento aqui e vou desfrutar um pouco desse momento. E eu não queria ficar mais aqui. Porque quando você está cheio de Deus, você não tem prazer em estar aqui neste mundo. Isso é uma riqueza insondável, que não tem dinheiro que pague, não tem bem material que pague, meus amados. Isso é glória de Deus. Não existe coisa melhor do que ter a presença de Deus na vida e acender salvação. Por isso a Bíblia diz assim, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe quem é esse ninguém? Tem um que quer, porque ele perdeu. Ele perdeu, mas ele está correndo atrás. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele não quer que você vá. Ele perdeu essa oportunidade. Trem que eu sempre digo quando eu prego no rádio, tem um programa de rádio ali em Balneário Camboriú, toda quinta-feira. E eu sempre costumo dizer: guarde essa salvação com 7 chaves. Como diz o nosso pastor vice-presidente lá, daqui a 50, 100 anos, nenhum de nós vamos estar mais aqui. Já vamos estar lá. Já teremos passado pela presença de Deus, ou para ser salvo, ou para ser condenado. Você já pensou nisso? Daqui 100 anos, nenhum de nós vamos estar mais aqui. Já fomos. E como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida para encontrar com Deus? É sério que eu estou falando aqui. Não se trata de vida material. Não se trata de coisas efêmeras desta vida, mas se trata de uma vida eterna, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá angústia, onde ninguém vai ficar velho, mas é um lugar de gozo e paz no Espírito Santo. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode sentir a presença de Deus. Aleluia. E formou o Senhor do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Glórias a Deus. Irmãos, eu faço uma pergunta: é bom viver só? Não, né? Não. O ser humano é um ser sociável. Deus não criou o homem para viver só.
Ele forma o homem, né? E ele forma os animais, e ele vê que todo animal tinha o seu parceiro, a sua parceira, tinha a sua parceira. E para o homem não tinha ninguém. A solidão não é para nós. Nós somos ser sociável. Deus vai, Ele cria alguém para estar ao nosso lado. Deus poderia tirar um pedaço do crânio. Deus poderia tirar um pedaço do pé e formar a mulher. Mas Ele não fez isso. Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente. Aleluia! E Ele não vê como nós vemos só aquilo que está na frente dos nossos olhos. Ele vê a milhões de anos-luz. Lá na frente, Ele já nos via aqui sentados. Aleluia! Ele já nos via alcançado pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque nós somos miseráveis, não merecia. Nós somos o quê? Pó, pastor Lírio. Pó. Ele foi, abriu, deu um sono profundo, não sei qual foi. Ele deu alguma coisa para ele tomar, não sei se deu, mas né, a Bíblia não diz. Mas ele caiu num sono profundo e ele foi lá, abriu aqui a carne, tirou a costela. Não sei como ele fez, aí não sei porque a Bíblia não diz, não diz, mas ele tirou ali e ali ele formou uma mulher muito bonita, porque a Bíblia diz que ele trouxe para Adão e Adão se agradou dela. Era bonita, né? Era uma mulher formosa. O que eu quero dizer com isso? Deus não tirou daqui, Deus não tirou de lá, tirou do lado. A mulher não é capacho do homem. Agora nós vamos entrar um pouco. A mulher não é capacho do homem. Deus fez a mulher para estar de lado a lado, para ser sua companheira, para ajudar ele em todas as áreas da sua vida. Ela é companheira. E a Bíblia diz aqui que agora é uma só carne. Uma só carne. E também diz que o que Deus uniu não separe o homem. Ele só dá uma oportunidade no caso de adultério. Fora daí, até que a morte o separe. Como está o seu casamento? E a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa, assim como ele ama a si mesmo, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Irmãos, é um amor incomparável, é um amor profundo, porque eu sempre digo assim, ó, se nós formos medir o amor de Deus, não vai ter como. Nós vamos tentar medir a altura, vai esgotar todas as medidas e não vamos conseguir. Se formos medirmos a profundidade do amor de Deus, vai esgotar todas as medidas aqui da terra e não vamos chegar na profundidade. É um amor incomparável. Assim, o marido deve amar a esposa e a esposa deve reverenciar o seu marido. Eu tive lendo uma estatística do número de divórcios nesse país, é de espantar. E essa é uma missão específica do inimigo: destruir os lares, destruir as famílias, porque ele sabe que uma nação é formada por famílias, uma sociedade é formada por famílias, a igreja é formada por famílias. Então, se ele destruir essa célula, automaticamente ele estará destruindo uma nação, estará destruindo uma sociedade e também a igreja. Foi Deus que instituiu a família. Por isso, meus amados, nós precisamos no casamento agir com sabedoria, uns para com os outros, com o nosso cônjuge. E quando nós precisarmos de uma direção,
devemos buscar na palavra de Deus, porque tem muitos ensinamentos a respeito do casamento, para que possamos manter um casamento sólido, de maneira tal que o inimigo não entre nele e não venha destruir. Porque destruindo o casamento, automaticamente ele está destruindo uma família, automaticamente ele está destruindo a sociedade, automaticamente ele está destruindo a igreja, porque a igreja é formada de famílias. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Eu pergunto, é bom viver só? Não é bom viver só. Quem é casado aqui sabe que não é bom viver só. Quem é viúvo aqui sabe que não é bom viver só. É bom viver só? Não é bom. A solidão é a pior dor do ser humano. Não é bom viver só. Agora, para viver unidos, nós precisamos buscar a direção na palavra de Deus, para que o inimigo não desfaça o nosso lar, porque foi Deus que formou o primeiro lar, foi Deus que formou a família, foi Deus que formou essa instituição, e Ele disse para ir até o fim, até que a morte o separe. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora em Gênesis capítulo de número 2, do versos 18 até o versos de número 24, nós vamos ler mais uma vez, para estarmos bem cientes da orientação que nos dá a palavra de Deus. Ele disse: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, o trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma companheira que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor tirou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão e disse: esse é agora osso do teu osso e carne da tua carne. Aleluia. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só. No livro de Amós, capítulo de número 3, versos de número 3, nos diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Claro que não. Não poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo. Então o primeiro passo para um casamento sólido é podermos andar juntos, de acordo, de comum acordo, porque agora você não é mais duas pessoas, você agora é uma pessoa. Você tem que pensar como o outro pensa, você tem que concordar com o outro naquilo que é benéfico para o fortalecimento do lar, para o fortalecimento da família. Aleluia! Pode haver uma contrariedade de pensamento, pode, mas tem que chegar a um denominador comum. Bendito seja o nome do Senhor, para que a família vá bem, para que o casamento vá bem. É isso que diz Amós, capítulo de número 3, versos 3. Andarão os dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Não tem como. Então temos que viver de comum acordo, porque isso agrada a Deus, porque o plano de Deus para a nossa vida conjugal, aleluia, é que andemos de comum acordo. O que é que a Bíblia diz? Casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. Casal dividido prospera.
não prospera. Então temos que viver de comum acordo, porque acima de tudo, meus amados, nós temos um inimigo que luta para impedir a nossa bênção no casamento, para impedir que a nossa família seja abençoada, para impedir que o seu casamento seja abençoado e vá até o fim, para cumprir o propósito de Deus, porque no casamento Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, e o propósito nós sabemos que o propósito do casamento, ele tem dois propósitos, né? O primeiro propósito é manter a raça humana, é a procriação, e o segundo propósito é o prazer do casal. Tem casal que já não tem mais prazer de viver junto, de estar junto, de desfrutar junto. Tem casal que já não tem mais prazer, porque o amor está esfriando, o amor está acabando, mas o amor precisa ser renovado. Nós temos que amar um ao outro, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluia, essa é a determinação de Deus para o casamento. Mas quando nós perdemos o amor um pelo outro, quando nós não podemos mais andar juntos, quando nós deixamos de considerar um ao outro, aí vai esfriando. Mas o amor, ele precisa ser renovado. O casamento, a cada dia, ele precisa ser renovado. Não importa a idade, ele precisa ser renovado. Eu e a minha esposa, quando chega na época do casamento, do aniversário de casamento, a gente sai, vai para o hotel, fica 2, 3 dias lá, né? Faz uma lua de mel, começa tudo de novo e o casamento se renova. Irmãos, isso é sério que eu estou falando, né? Isso é sério que eu estou falando. Tem marido que nunca convidou a sua esposa para ir num restaurante na época do seu aniversário, na época do aniversário de casamento, para ir ali, só os dois ali, desfrutar daquele momento. Não, a vida passa, né? E isso aí não acontece, aí um vai desgostando do outro, porque nem nesses momentos maravilhosos não acontece essas oportunidades, e a esposa precisa disso. Ela precisa disso, porque ela fica 1 mês, 1 ano, 2 anos em casa, cuidando dos filhos, lavando louça, lavando roupa. Aí chega no aniversário do seu casamento, ela vai fazer comida para eles comer dentro de casa de novo, naquela rotina. Sai um pouquinho, sai, vai ali, pague, né? Pague um almoço chique para sua esposa, saia um pouquinho com ela, né? Dá um alívio para ela, renove o seu casamento e você verá que tudo vai mudar na sua vida. Você não vai assim envelhecendo o seu casamento, porque se você não fizer essas coisas, o casamento envelhece. Daqui a pouco é um para lá, outro para cá, vive até dentro do mesmo teto, da mesma casa, mas já não tem mais aquela comunhão, já não tem mais aquele contato, já não se amam mais, vive uma vida assim sem graça. Mas Deus está nos oferecendo oportunidade nesta noite, meus amados, para nós vivermos uma vida diferente no casamento. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados, atualmente o maior desafio entre marido e esposa é entender suas diferenças. Portanto, deve olhar para aquele que os criou como o propósito de serem um e de compartilharem os desafios cotidianos, ou seja, do dia a dia. Assim sendo, eu quero falar de 4 ingredientes que não podem faltar no casamento. Essa receita para você, para que você renove o seu casamento. Primeiro é a criatividade. No casamento tem que haver criatividade. No casamento tem que haver compromisso. No casamento tem que haver responsabilidade. E por último, no casamento tem que existir amor. Senão você não vai conservar o seu casamento até o fim, conforme Deus o determinou, que é para prosseguir até que a morte o separe. Mas se você não usar essa receita da criatividade, do compromisso para com o outro, da responsabilidade
e do amor, nós não vamos chegar no final do nosso casamento. Eu louvo a Deus porque nós já estamos casados 40 e alguns anos. 38 anos. E o nosso casamento, eu tenho como um casamento sólido, como um casamento que pode servir de exemplo para tantos outros casais. Eu não precisava dizer isso. Vocês nos conhecem, vocês sabem da nossa vida. Nós podemos dizer que somos um exemplo na vida conjugal. E por isso eu estou aqui pregando, porque eu tenho essa autoridade para isso. Porque nós não temos o nosso casamento, e com a ajuda de Deus nós vamos chegar até o fim. Porque nós renovamos, né? Nós entendemos que a mulher precisa de carinho, né? Que ela precisa ser bem tratada. Ela não é capacho do marido, ela tem que ser bem cuidada. A mulher não é só para o sexo, não, isso faz parte do casamento, isso é uma parte, mas não é tudo. A mulher precisa de algo mais, ela precisa ser tratada como gente, né? Como uma pessoa, como uma serva de Deus, como um servo de Deus. E o marido tem que amar a sua esposa, aleluia, e a esposa tem que ser submissa ao seu marido, porque quando isso não acontece, nós estamos pecando contra Deus, porque não estamos cumprindo ou fazendo aquilo que a palavra determina. Isso também é pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E para vocês que estão começando agora, vocês jovens, isso é muito importante. Eu sempre digo, o namoro e o noivado são duas fases que não é para nós estragarmos. Essas duas fases é para nós conhecermos um ao outro, para ver se dá para viver em dois, porque a vida em dois ela é diferente da vida em um. Você vive da maneira que quer, vai aonde quer, faz o que bem quer, mas em dois é diferente. São duas culturas diferentes, duas criações diferentes. Então o casamento, o namoro é para se conversar e se ajustar e tirar aquelas dúvidas, aquelas coisas que ficaram lá para trás, que não tem coragem de contar para o outro. É bom contar para depois do casamento não trazer conflito, porque muitos casamentos se desfeitos, porque depois de casar é que ficam colocando as picuinhas, dizendo, mas você lá era isso, você lá era aquilo. E por que não acertaram isso no começo? Por que não entraram em entendimento no começo? Depois teve o noivado, tiveram mais tempo que assumiram ainda um compromisso maior. Então, namoro, noivado é exatamente para isso, para tentar se ajustar, para ver se vai dar para enfrentar toda essa fase do casamento até que a morte o separe. Quantos daqui fez isso antes de casar? Se eu pedisse para levantar a mão, muito pouco ia se atrever a levantar a mão, né? É uma verdade. Muito pouco. Por isso hoje, tem casal que estão vivendo dentro de casa, mas não se amam mais. Não consegue se perdoar mais, não consegue se compreender um outro. Uma irmã conversando comigo, faz muitos anos aqui, é daqui dessa cidade. Ela disse, na época eu era presbítero, e ela disse assim, pastor, presbítero, irmão Hélio, ela disse, eu nunca fui feliz no meu casamento. Eu nunca tive prazer no meu casamento. Eu disse, irmã, por quê? O meu esposo nunca me deu uma oportunidade para ser feliz no meu casamento. Estão juntos até hoje, mas a situação não é boa. Ame o seu cônjuge. Não importa se ele envelheceu, não importa se ele ficou doente. Quando você casou era bonito, era bonita, né? Agora envelheceu, vai descartar. A mulher não é material descartável. O homem também não é material descartável. Acima de tudo, nós somos homens de Deus e mulheres de Deus, e temos a mente de Cristo para reconhecer cada fase da nossa vida, porque a vida ela é cheia de fase, e nós temos que nos preparar para viver cada fase da vida.
Quem sabe o seu casamento não está indo bem porque você não preparou. Você não passou pela primeira fase bem. Não passou pela segunda fase bem, que é o noivado. Não se preparou para viver a vida em dois e hoje você está sofrendo. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Como está a sua vida conjugal? Meu amado irmão, na vida conjugal tem que haver a criatividade. É o primeiro passo. O que é criatividade, pastor? O que é criatividade no casamento? É a capacidade de juntos, olha só, é a capacidade de juntos, porque agora são dois numa só carne, de juntos terem ideias para resolverem os problemas ou os conflitos do lar da família. Isso aqui que eu escrevi, irmãos, foi Deus que me deu na hora. A minha esposa ali, fiquei noites, Deus ia me dando, eu escrevendo. Tá? Então grave bem isso que eu vou dizer para você. No casamento tem que haver criatividade, que é a capacidade de juntos terem ideias para resolverem os problemas juntos. Mas o que realmente faz a diferença é a capacidade criadora de sair deles juntos, sem ninguém ficar para trás. Vocês têm que resolver os conflitos juntos e os dois saírem juntos dele para não dar lugar para o diabo. Os dois vão sair vencedor. Não pode um sair vencedor e o outro perdedor. Se eu for perguntar aqui, qual é o marido que está tendo prazer no seu casamento hoje? Ele vai dizer, pastor, eu não tenho mais prazer no meu casamento. Eu estou vivendo porque tenho meus filhos, tenho um compromisso com a casa, mas o meu casamento já acabou, já desmoronou. Quer um conselho? Renove o seu casamento hoje. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo. Cumpra o seu papel. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Cumpra o seu papel. Renove o seu casamento. Aí você não vai ter mais interferência no inimigo. O inimigo não vai mais poder destruir o seu casamento, porque essa é uma especialidade dele: roubar, matar e destruir. São muitos casamentos destruídos nesse país. A estatística, ela é espantosa. Agora, no meio dos crentes não pode acontecer isso, porque nós temos a mente de Cristo. Nós raciocinamos, nós não vivemos na carne. O mundo sim, mas nós não vivemos na carne, nós vivemos em espírito. E a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, a cobiça da carne. Então a primeira receita, o primeiro passo é a criatividade do casal. O que está errado? Vamos procurar corrigir. Vamos entrar em entendimento. E vamos chegar a uma conclusão juntos. E você verá que o inimigo não terá oportunidade para destruir o seu casamento lá na frente, porque ele está solidificado pela palavra. Eu volto na palavra. Pela palavra. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A segunda fase da receita é o compromisso. Quando você casou, quando eu casei, nós assumimos um compromisso com quem? Diante do homem e diante de Deus. Diante do homem e diante de Deus. Se você quebrou, você já está pecando. Como você vai morar no céu? Como você vai querer chegar no céu? É difícil, né? Não pense que o título de crente da Igreja Renovada ou da Assembleia de Deus vai levar você para o céu. Não pense que porque você canta aqui, ou prega, ou fala língua estranha, nada disso vai nos levar para o céu. Não se engane. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Ninguém planta laranja e colhe banana. Não existe isso. O que você planta, você colhe.
Então se coloque na presença de Deus. Então o segundo passo aí para sua receita, se você quiser anotar, é o compromisso, que é saber que no casamento os dois têm obrigações, não é só. No casamento, os dois têm obrigações e deveres também. Se cada um fazer a sua parte e fazer bem feita, você vai ter um casamento sólido, você vai ter um casamento bem sucedido. Ah, mas não vai haver problema no casamento, pastor? Vai, problema vai, porque são duas pessoas diferentes, mas tem que chegar a um denominador comum, tem que chegar a um acordo, porque se somos servos de Deus, nós temos um objetivo: chegar no céu. E se o marido não ama a mulher como Cristo amou a igreja, se a mulher não ama o marido, como vão chegar no céu? Você está perdendo seu tempo dentro da igreja. Você está perdendo. E não vale a pena sermos crentes de rótulo. Não adianta sair por aí dizendo que sou um pastor, mas se eu não vivo bem dentro da minha casa, se eu não vivo bem com a minha esposa, o meu filho é missionário no Peru, lá na selva amazônica, em outro país. O Eliel disse: pai, eu te amo, você é um exemplo para nós, você é um exemplo, eu te admiro muito. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso fala de estrutura familiar. É bom, né? Quando você está pregando aqui, a esposa está ali, o filho está ali, está dizendo: o meu pai tem autoridade para pregar desta forma, ele tem autonomia porque ele vive, ele não só prega, mas ele vive. Eu sempre procurei falar mais alto com o meu exemplo. O meu exemplo fala mais alto do que as minhas palavras. Bendito seja o Senhor, nunca esqueço. Eu trabalhava no quartel de Iguaçu e o comandante analisava a minha vida. Eu não sabia, porque eu sempre procurei dar um bom testemunho em qualquer lugar por onde eu estava. Na faculdade, no colégio, no quartel, em qualquer lugar. Na igreja, em casa, viajando aí com o meu carro. Eu não sabia que eles estavam me observando, mas nós somos observados lá fora. Nós somos uma carta escrita. E no decorrer dos anos, ele chegou lá, ficou 2 anos. E ele construiu um belo quartel ali em Iguaçu, ali perto, naquela avenida ali da igreja quadrangular. E quando ele foi inaugurar, ele colocou todo o policiamento em forma, trouxe os comandantes lá de Florianópolis. E ele passou em revista a tropa e ele disse: eu quero destacar 2 policiais do meu quartel. Eu fiquei surpreso. Um é o sargento Hélio, o Simão. O outro é o soldado Leonildo. Eu quero que vocês saiam fora de forma. E eu vou dizer por que eu quero destacar eles. Esses 2 homens aqui, eles oraram muito pelo meu comando. Eu observei que eles foram um exemplo aqui no meu quartel, durante a minha estadia aqui. E agora eu quero exaltá-lo e vou dar um certificado para cada um de honraria. E até hoje eu tenho lá na minha parede, porque esses homens oraram muito pelo meu comando. E essa é a razão de eu ter sido bem sucedido. Aleluia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Que você seja um casal exemplar a partir de hoje. Tá? Se você não foi até aqui, mulher, ame o seu marido, marido, ame a sua esposa, considere ela, que ela é a parte mais fraca, considere ela. Tente resolver os conflitos juntos, porque os conflitos existem. Não existe casamento perfeito. Existe aquele casamento em que há acordos para resolver os problemas, né? Mas casamento perfeito não, porque todos nós somos imperfeitos e vamos ter problema no decorrer do nosso casamento. Mas existe a solução, existe a saída, e a palavra de Deus nos mostra a saída. Então o segundo passo é o compromisso, que é saber que no casamento os dois têm obrigações e têm deveres, e que eles devem ser respeitados. Cada um deve saber o papel e a função de cada um no casamento. E se um falhar, os dois sofrerão as consequências. Mas se os dois acertarem nas decisões, haverá bons momentos no relacionamento. Tá? Então se um sofre, o outro sofre. É como se fosse uma carga que a Bíblia diz: 2 numa só carne. Se você errar nas decisões, os dois vão sofrer. Se você acertar, os dois vão ser felizes, vão ser bem-sucedidos. Olha só a maravilha. Então tem que haver um compromisso, a criatividade, um compromisso. Em terceiro lugar, tem que haver responsabilidade no
do casamento. Responsabilidade. Grave isso na sua mente. O que é a responsabilidade do casamento? É aquilo que implica na obrigação de cada um responder pelos seus atos. Se você errou, seja humilde, né? Meu marido, eu errei, me desculpa. Seja humilde. Não leva a coisa para frente, não passa a noite de cara virada. Eu errei, me perdoa, me ajude, eu quero melhorar. E vice-versa. É assim que funciona, não podemos ser ignorantes. Nós temos a mente de Cristo, nós não somos como o mundo. Aleluia. Serve para vocês também que estão preparando aí para se casar. Então já case, né? Já case pedindo a direção de Deus para que você tenha um casamento sólido e esse casamento não venha a ser dissolvido pela ação do inimigo, porque ele trabalha muito nesta área, na área familiar. Eu fazia programa de rádio nos Gideões 6 anos antes de ser missionário no Chile. O telefone que eu mais recebia, telefonema, minha esposa fazia comigo, e era de famílias, casal. Era dos Estados Unidos, do Japão, porque era via internet, abrangia o mundo inteiro. Era da Alemanha, era da Ásia, e toda aquela região, todos aqueles continentes. Era muito telefone que a gente não dava conta, que eu cheguei a levar minha esposa, né, para me ajudar até a atender telefones e a aconselhar muitas pessoas. Um dia eu recebi um telefonema de uma irmã, não sei se foi da Alemanha. Ela disse: pastor, me ajude, me socorre. Eu me espantei no telefone 2 horas da manhã, eu fazia madrugada com Deus. E ela me contou uma história que eu disse: não é possível. Ela